boa noite. Sejam bem-vindos ao melhor do desporto nacional e internacional. Para o programa de hoje, teremos informações super interessantes, desde a passagem do Manchester City e a eliminação do Bayern. Do improvável ao provável, Horácio Gonçalves é o novo selecionador nacional dos Mambas. E o Costa do Sol encontra-se no mercado. O Costa do Sol, que cedeu o seu treinador principal, está agora no mercado atrás de novo treinador. Na lista aparecem nomes sonantes como Rogério Gonçalves, que teve passagem pelo Ferroviário da Beira, técnico português de 61 anos. Luís Gonçalves, antigo selecionador dos Mambas. João Chissano, que teve passagem pelo clube, e Chiquinho Conde. Costa do Sol mesmo é o campeão, mesmo está a investir. Só para ver o gabarito dos 4 selecionáveis aqui, sabemos que são todos treinadores de elite, não são treinadores quaisquer, não são treinadores dos bairros. Só para ver, o Rogério Gonçalves é um grande treinador. Luís Gonçalves, antigo selecionador dos Mambas, também é um treinador muito caro. Chiquinho Conde, nem se fala, é um moçambicano, também já tem experiência internacional, porque já experimentou outros horizontes. Então, são treinadores de um gabarito invejável. Esses são até selecionadores que podem pegar uma seleção nacional. Com todo gosto, sabemos que 2 deles já estiveram na seleção nacional. Estamos a falar de Luís Gonçalves, João Cissá, os 2 já estiveram. O Chiquinho Conde também já esteve na seleção nacional, mas foi só um jogo. Então, são treinadores de grande gabarito. Mas se estão lá na lista, eu acho que o Costa do Sol tem capacidades para contratá-los. Sim, eu acho que tem capacidade. Só para ver o investimento que o Costa do Sol está a fazer, não é um investimento qualquer. O Costa do Sol está mesmo com um grande investimento. Até acerca do Luís Gonçalves, o clube só quer que o Luís Gonçalves, né, baixe um pouco, porque o Luís Gonçalves também é muito caro. Sabemos que o treinador da seleção nacional é muito caro. Sabemos que ele estava avaliado a 725 mil mensal. Estás a ver o que são 725 mil mensal, né? Então, que baixe um pouco. Para mim seria bom que o Luís Gonçalves pegasse o Costa do Sol. Aí ele poderia mostrar a todos os moçambicanos o seu real potencial. E dizer também que o meu colega Armando Faftino gosta muito do selecionador Luís Gonçalves. Sim, eu gosto muito da pessoa dele, pelo trabalho que ele estava a fazer. Vimos que ele é um selecionador muito sério no seu trabalho, muito sério, e estava a fazer um trabalho de renovação da seleção. Né? Pouco a pouco estava a renovar, estava a dar cartas, estava a dar espaço aos jovens. Então é um trabalho notável, é um trabalho que Abel Xavier iniciou e ele estava a dar sequência a esse trabalho, porque sabemos que para ter resultados temos que renovar a seleção. Não podemos continuar com os mesmos velhos há muito tempo, aliás, cara, não, precisamos de sangue novo, misturar aquele sangue novo, não só os jogadores bons, temos que também ter os novatos, para os novatos beberem dos mais velhos, para num fim próximo substituírem. E desde já vamos agora falar do novo selecionador. O novo selecionador é o Horácio Gonçalves. O Horácio Gonçalves, antigo treinador do Costa do Sol, é o novo selecionador dos Mambas. A escolha foi feita pela direção da Federação Moçambicana de Futebol, liderada por Feisal Cidade, que disse entender que Horácio Gonçalves tem um perfil desejado pela direção. Aí o assunto é mesmo muito caricato. Horácio Gonçalves é o novo selecionador dos Mambas, algo que ninguém esperava. É uma decisão que muita gente até nem está a concordar. Quando se cogitava os nomes que apareciam nomes como Chiquinho Conde, apareciam outros nomes, até acordava-se que pudesse ser um moçambicano. Né? Por que não um moçambicano? Essa decisão de Horácio Gonçalves, desculpa lá, Horácio Gonçalves já aí uma coisa não está bem, uma coisa não cheira bem. Porque o Horácio Gonçalves também não fez grande coisa, sabemos que o Costa do Sol foi campeão com ele, mas nas competições internacionais que fomos, que o Costa do Sol só foi averbar derrotas. Então, o Horácio Gonçalves ainda não nos demonstrou lá grande coisa. Vimos no início do Moçambola que o Costa do Sol ainda não tinha se achado.
já chegar ao cargo de selecionador nacional. Aí o assunto é bicudo. E só para ver, tá bem que, e eu sei que a aparência não conta muito, mas cá entre nós, o Horácio Gonçalves nem aparenta ser um selecionador. Mas enfim, não vamos falar muito. Não, Agora, não, temos que falar, porque muita gente não está a falar, está-se a falar nas redes sociais, porque as opiniões variam, vimos que as opiniões variam, e quando soube-se um dia antes, né, porque já sabia-se, quando depois estava sentado, apareceu o nome de Horácio Gonçalves, todo mundo dizia fake news, fake news, fake news. Então, quando se comprovou, muita gente ficaram decepcionados. ficaram decepcionados com essa decisão da Federação Moçambicana de Futebol. Ficaram decepcionados porque esperávamos que era dessa vez. Chega de sermos colonizados. Se formos colonizados, vamos ser alguém com competências superiores às nossas. Não com... Para mim, eu não vejo a diferença de um Horácio Gonçalves e uns Kim Quantos. Kim Quantos já ganhou quantas vezes em Moçambique? Não vejo diferença, mas é um moçambicano. Por que esse espaço, essa oportunidade, não dão a um moçambicano que faça o seu trabalho? Não falo de Chiquinho quando não só. Falo do técnico do União Desportiva de Songo, Nasir Armando, também, que está a fazer um grande trabalho na União Desportiva de Songo. Por que não dão oportunidade a esses jovens, esses treinadores moçambicanos? Por que sempre temos que ser colonizados? Sempre temos que ser colonizados. E agora estamos a ser colonizados com alguém que ainda não nos demonstrou grande competência. Desculpa lá, vamos ser sérios. Costa do Sol é um clube que ele é um privilegiado. Porque Costa do Sol tem tudo, praticamente. O jogador que ele aponta, o Costa do Sol vai levar. Então, ele entrou no futebol moçambicano para um clube grande. Já tem essa vantagem. É um clube grande. E não vai me dizer que conhece o futebol moçambicano sobre Costa do Sol. Sabemos que o futebol... E sabemos que cá em Moçambique, ele até então só treinou Costa do Sol. Só treinou Costa do Sol. Por isso que eu disse que... Não tem muita experiência nacional. O futebol em Moçambique não é apenas Maputo. Ele treinou Maputo. Treinou Costa do Sol, que é uma parcela de Maputo, que é um clube grande. Eu queria... Se tivesse demonstrado num clube pequeno, um clube de sua pequenez, um desportivo, um que é desses clubes, não um clube que tem tudo, um clube que nem Costa do Sol, que contrata os melhores. Enfim, colega, nós agora vamos também sempre olhar as coisas pelo lado positivo. E a sua atenção, Armando, por favor, a sua atenção. Vamos construir. Bom discurso. Vamos construir. Essa foi a primeira intervenção de Horácio Gonçalves como selecionador nacional. Com um contrato válido até dezembro de 2023, o selecionador promete reestruturar a seleção nacional A e olímpica. Ainda assim, está obrigado a levar a seleção nacional ao CAN 2023. E para o sucesso dos Mambas, o selecionador considera importante o apoio de todos. Vamos construir. Vamos construir. Esse é um bom discurso, como disse. É um bom discurso. Eu acho que ele ficou em casa, pensou, o que eu vou falar? Vamos construir. Sim. Esse é um bom discurso. O discurso que ele deu na sua primeira intervenção foi bom. É um discurso válido. Mas eu lhe questiono. É possível construir em 2 anos e meio? O contrato dele é de 2 anos e meio. É possível construir em 2 anos e meio? Eu até acho que tudo é possível. Basta querer e basta ter determinação. Tudo é possível. Mas o que eu acho, o que pode nos dificultar é o fato do Covid-19. Porque a situação do Covid-19 está a nos dificultar muito. Está a dificultar muito o desenvolvimento do nosso futebol, do nosso desporto. E muitos países estão a competir, mas sabemos nós que o nosso país não está a competir em nada, em nenhum desporto. Tudo está parado. Acaba sendo complicado. Acaba sendo complicado. Olha que mesmo sem Covid-19, em 2 anos e meio, na realidade, para construir futebol, isso não é possível. Em 2 anos e meio, se tu começas a construir com jogadores de 15 anos, em 2 anos e meio eles estão com 17, 18. E 17, 18, nós
nenhuma equipe tem uma seleção de jogadores de 17, 18 anos. Vamos ser claros. Um dos objetivos ali, vimos que um dos objetivos do contrato no Mundial, sabemos que o Mundial é muito difícil, mas é o apuramento ao CAN 2023. A pergunta é, com esse discurso de vamos construir, porque esse é um discurso bom, né? É um projeto de médio a longo prazo. Mas em 2 anos e meio não é possível construir. E quando chegamos à fase de apuramento ao CAN 2023, averbamos derrota, qual será o discurso? Estamos a construir. E será muito complicado para nós, porque, na verdade, nós já não precisamos, tínhamos que ter construído há muito tempo. Nós agora já estaríamos a usufruir da nossa construção, estaríamos já a enaltecer, a festejar as vitórias, mas estamos aonde? Ainda a construir. Está bem que nunca é tarde, mas é complicado. Sempre falamos de construção, vamos construir, troca dessa federação, vamos construir sempre. Isso é o assunto do momento praticamente. Os internautas que não me deixem mentir. Esse é o assunto do momento. Sempre que um selecionador vem, sempre que uma federação vem, sempre vamos construir. Mas a construção de que tanto falam, nós não estamos a ver. Quando o presidente Simango liderou a FMF, ele disse, vamos construir. Mas não vimos a construção até então. Pegou o Abel Xavier, que o projeto era de construção, o que é, mas a construção dele não estamos a ver. Agora o Horácio Gonçalves entra também, vamos construir. A minha questão é, o que Abel Xavier, Luiz Gonçalves deixaram, será que ele vai dar continuidade ou vai pegar aquilo, tentar querer começar tudo de novo? E o nosso problema é de quem sempre está em frente, quer fazer as suas coisas, não quer dar continuidade ao trabalho do outro. E depois temos um problema, porque eu acho que até seria melhor se ele pudesse dar-se um bocado de tempo, de vez em quando, conversar com o antigo selecionador para tentarem ver quais eram as dificuldades, os problemas, para ele que está agora a dar continuidade e tentar melhorar as falhas dele. E não vir com outras coisas, depois ter que começar do zero, depois dificultar muita coisa. É muito complicado. Falaste tudo. Se falasse com o antigo... Só que o nosso problema é que esses não fazem isso. Porque eles acham que as ideias do antigo selecionador já não são válidas, as ideias válidas são... E é isso que faz com que a gente atrase. Porque estamos a mudar de selecionador, cada um vem com a sua ideia, e ele acha que as suas ideias são as melhores, chega esse outro, rasga o projeto do outro, começa um novo projeto, temos a passar. Não é complicado. E dando continuidade às nossas informações, porque nós temos várias informações, senão ainda podemos levar toda a noite a comentar sobre o nosso desporto. Agora vamos falar dos nossos jogadores na diáspora. Sim, de um atleta que está atuando na diáspora e não está no seu melhor momento. Não está no seu melhor momento. Estamos a falar do Simão Mati. O Velgata do Simão Mati empata pela segunda vez. Em jogo da 10ª jornada do campeonato japonês, o Velgata empatou por 2 bolas diante do Yokohama. Em 9 jogos, o Velgata ainda não venceu nenhuma partida, tendo empatado 3 e perdido 6. Velgata está na penúltima posição com 3 pontos. Velgata, esta época, está muito mal. Está muito... Simão Mati, volte, venha jogar. Simão Mati é um gigante. Simão Mati é um gigante. Simão Mati é que fica por lá. Às vezes está a ser punido por representar a Seleção Nacional de Moçambique. Então, dá nisso, né? Sabemos que é por esses aqui. Não é a África aqui. Então, isso é África. Então, fique lá no Japão. Agora as coisas não estão a decorrer como deve ser, mas o Velgata está numa fase muito mal. O Velgata está numa fase... Vimos que na época passada estava quase para descer de divisão. E nesta época são 9 jogos, nenhuma vitória. São brincadeiras. 9 jogos. 9 jogos, nenhuma vitória. 9 jogos. Até mesmo nossa seleção com 9 jogos pode ganhar 3 jogos. 3 gols, 3 jogos. Claramente. Não 9 jogos, nenhuma vitória. Isso são brincadeiras. Então, Velgata que tendem a estruturar, ver algo está a falhar naquele clube.
está a falhar Não é possível isso. e nós, de facto, desejamos que o clube melhore, porque temos lá um nosso nacional. Apesar dele gingar muito, é nosso daqui. Sim, Nós é temos que moçambicano. desejar força, que o clube dele melhore e que possa conquistar alguma coisa, não é? Que possam conquistar alguma coisa ou que possam conseguir a manutenção do clube, porque sabemos que nessas condições o clube está a lutar para não descer de divisão. Então, que possa lutar para o clube não descer de divisão, porque sabemos que os atletas, sinceramente, os nossos atletas nessa época estão muito mal. Estava a ver aí também, Seletinho também, que o clube também está a levar derrotas, já acabou de sofrer mais uma derrota, está afundado no fundo do poço, então, a mesma coisa com o Iden, então é complicado. Então, aqui o Vegalta possa se reerguer. Sim. E agora vamos acompanhar um pouco do nosso vídeo, né? Um vídeo que preparamos. Sim. Vamos acompanhar um trecho do vídeo que preparamos para vocês e voltamos com uma grande entrevista com o Abrão. Oh, mana. Até já. He brought a bird. I've got this kid. Joker. Ready? Is that as far high as it goes? No, that's straight away in the face. CJ Ack, now I gotta ride or die. Para a entrevista de hoje, temos um convidado especial, praticante do Taekwondo ITF, Abrão Romani. Seja bem-vindo. Boa noite. Boa noite, Seja bem-vindo ao programa obrigado. e agradecemos por ter aceito o convite. Obrigado. Sim. Temos aqui um convidado especial, ele é o praticante do Taekwondo ITF. Hoje vamos falar acerca do Taekwondo, né? Certo. Sim, e para começarmos a entrevista, eu gostaria de que primeiro apresentasses o que é Taekwondo ITF para os telespectadores. Bom, o Taekwondo ITF é uma arte marcial coreana que tem os seus princípios desde 1955, surge o Taekwondo, mas em 1966 é criada a Federação Internacional do Taekwondo com o objetivo de promover a arte marcial coreana. E quem foi o criador do Taekwondo? O criador do Taekwondo foi o grande mestre General Choi Yong-hee. Ele é considerado o fundador do Taekwondo, assim como o pai do Taekwondo. E quais são os princípios do Taekwondo? Bom, é sabido que todo praticante do Taekwondo, o Taekwondo baseia-se em 5 princípios fundamentais: integridade, perseverança, autodomínio, espírito indomável e a cortesia. Quais são os objetivos do Taekwondo? Bom, a
Assim como cada arte marcial, o objetivo de cada arte marcial é promover, por exemplo, um desporto saudável, ensinar os seus princípios aos seus atletas e vejamos só que a arte marcial não promove guerras, mas sim respeito pelo próximo. Quando é que começou quando é que começou a praticar o esporte, a sua paixão pelo esporte? Bem, desde cedo eu sempre tive uma paixão pelo desporto, artes marciais, concretamente. Mas no dia 17 de março de 2017, eu ainda me lembro, foi o primeiro dia que me apresentei ao Duchen, do ginásio. Comecei a praticar o meu taekwondo em março de 2017. E como foi a experiência? Gostou? Está a gostar de praticar o taekwondo? Bom, logo na primeira fase, ou na minha integração, taekwondo, desenvolvi uma paixão pela arte, por isso que até hoje ainda treino taekwondo e aqui estou. Quem pode praticar o taekwondo? Tem alguma especificação das pessoas que podem praticar o taekwondo? Bem, todo mundo pode praticar o taekwondo a partir dos 4 anos para frente. Ou seja, não existe uma idade exata para praticar artes marciais. Então, a partir dos 4 anos para frente, pode-se praticar taekwondo. Já teve uma competição? Ou quais foram as competições que já teve? Bem, eu participei de uma competição há 2 anos, antes de entrar nessa situação da Covid. Foi uma experiência para mim. Fui a convite do meu instrutor e também para aqueles que promoveram o campeonato. Foi um campeonato nacional. Foi um campeonato nacional na cidade de Maputo. Foi uma boa experiência para mim. Foi o primeiro contato que eu tive. Sparring, e até hoje guardo boas recordações. Sabe? Já participou? Numa primeira fase, quando entrei para o taekwondo, o meu objetivo não era participar dos campeonatos, mas entrei porque senti uma necessidade de sentir a sensação de estar num campeonato. Foi a minha primeira vez num campeonato e valeu a pena. A primeira vez, muitas vezes que irei participar. Já teve alguma participação internacional? Uma competição internacional? Ainda não, mas esse é o meu objetivo, participar a nível nacional e internacional. Se não participei até agora, é devido às ocupações que me pesam, ocupações profissionais, que acabam, de certo modo, restringindo. E sabendo também que agora temos a situação de Covid-19 que parou vários desportos, praticamente o desporto está parado, acaba dificultando as participações e as competições, não é? De facto, mas ano passado tivemos uma competição, não pude participar, mas os meus colegas das outras academias puderam participar. Foi um campeonato virtual, promovido pela África do Sul, né? Temos uma federação na África do Sul que responde pela África do Sul. Então foi um campeonato virtual onde tivemos campeões nacionais. Acho que foram 2 ou 3, se a memória não me falha, mas saíram daqui de casa. Já conquistou algum título? Bom, ainda não. Estou numa fase de construir a minha carreira internacional, assim como nacional. Esse é o meu objetivo. Mas já teve algumas medalhas nas competições básicas daqui? Já tive. Foi o meu primeiro contato
tive uma primeira medalha, que foi no sparring significa luta, e patentes, chamamos de tools, que é uma luta com um oponente imaginário. Para informarmos mais os telespectadores, porque muitos não acompanham muito o taekwondo, mas de certeza que tem várias pessoas que têm muita curiosidade sobre o taekwondo. E eu gostava de saber qual é o atleta que mais se destaca cá, o atleta nacional que mais se destaca no taekwondo. Bom, como havia dito, o taekwondo é vasto. Temos o ITF, o ITF. Bom, para o nosso lado do ITF, nós estamos numa fase de aparição, porque se formos a ver, os campeonatos têm acontecido, mas o WTF tem se destacado por aí fora. E nós, o ITF, estamos numa fase de reconstrução, resgate dos valores do ITF, do tradicional. Então, temos vários atletas que competem por aí fora. Posso dar um exemplo: temos o Sabuni Isildo Carmona, temos o Sabuni Fenias Cláudio, também tem se destacado. E algumas competições anteriores teve lá o Mostrutor, o Sabuni Vitalina, entre outros. São vários, mas só que eles não aparecem, né, como as outras modalidades. Mas eles têm nos representado muito bem. Tem trazido títulos, medalhas, e sempre trazem. Estamos aqui a falar do taekwondo WT, tem ITF e tem WT. Então, qual é a diferença? Pode fazer uma breve definição do que é taekwondo ITF? Bom, o taekwondo ITF, vamos dizer, nasce desde a sua criação em 1955, que é a Federação Internacional do Taekwondo. O que vai dar a diferença entre essas duas modalidades é a sua forma de praticar, ou seja, os princípios são os mesmos, a filosofia é a mesma, mas cria-se, se a memória não falha, cria-se o WTF no sentido de, ok, alguns dizem, é um debate que temos levado um tempo aqui a falar, pode pôr aí na chota algumas individualidades, mas alguém diz que, olha, o WTF é mais soft, o ITF é mais hard, Mais pesado. é o que se tem dito por aí. Mas acredito que o WTF surge mais depois do ITF, mas com algumas regras estabelecidas por eles, alguns campeonatos por eles feitos. Então, e eles têm aparecido a nível mundial das competições por aí. Então, o ITF é mais. E eu sei também que o ITF destaca-se mais pelo uso das mãos, das pernas, não é? Bom, o taekwondo, definindo o taekwondo, significa caminho dos pés e das mãos. Nós não usamos só os pés, também usamos as mãos, tanto no sparring, temos que usar as mãos, significa o caminho dos pés e das mãos. E qual é o limite de idade para praticar o taekwondo? Bom, é uma pergunta um pouco óbvia. Não posso dizer qual é o limite se a pessoa tiver condições, se a pessoa reúne condições físicas e mentais, pode praticar o taekwondo. Pode encontrar alguém com seus 50 anos a praticar o taekwondo, ainda com o cinto branco, cinto vermelho, encontra. Isso é normal. Não temos uma idade limite, mas nós já partimos do princípio que a partir dos 4 anos, quanto mais cedo, melhor praticar. E a prática de mulheres
falado muito que as mulheres optam muito em praticar o taekwondo. Como é que é lidar com o feminismo lá no taekwondo? Bom, em toda arte sempre tem que haver igualdade de gênero. Igualdade de gênero. As mulheres têm se destacado muito nos últimos tempos, têm praticado o taekwondo com garra, têm se demonstrado muito ativas na participação. Qualquer arte marcial, assim, propriamente dito o ITF, ou seja, para tu praticares uma arte, primeiro tens que ter vontade de praticar. Não é fácil, mas não é um bicho de sete cabeças. Então, isso também depende do objetivo de cada um. Há quem procura praticar o taekwondo para autodefesa, há quem procura praticar o taekwondo mais para questões físicas, então, isso depende dos objetivos de cada um. E o taekwondo baseia-se muito nos seus princípios. Quer dizer, o atleta que apresenta-se no Dujang ou no ginásio tem que conhecer os princípios, o juramento e a filosofia do taekwondo. Tem que se basear neles e fazer o bom uso da arte. Sabemos que lá no taekwondo tem faixas. Como é que é essa coisa de faixas? Bem, faixas, ou seja, são estágios. São estágios. Nós primeiros temos o cinto branco, que é a primeira faixa que o atleta amarra quando vai se apresentar ao Dujang. Significa inocência. Quer dizer, o atleta que não tem noções prévias do taekwondo. E de lá passamos para o cinto amarelo, ou seja, desculpa, do cinto branco para amarelo, que é uma fronteira, se assim posso dizer, entre o cinto branco e amarelo. Mais tarde passa para o amarelo, que significa que a semente já foi lançada à terra, Já. pronta a brotar. De lá passa-se para o cinto amarelo para verde, passa-se para o verde, que significa que a semente já está brotada. Passa-se para o cinto azul, que significa que o atleta já está a beber do taekwondo, já tem noções prévias do taekwondo. Passa-se para o cinto vermelho, que significa perigo. Um atleta do cinto vermelho responde pelos seus atos. Quer dizer, Já. é um pouco assim, como eles dizem. E de lá passa para o cinto preto. Cinto preto é o quê? Cinto preto, bom, o cinto preto, nós podemos dizer que um atleta é um cinto branco que nunca desistiu, fica luto. E o uniforme do BOC é obrigatório no taekwondo? Bem, é obrigatório todo atleta que se faz presente no Dujang fazer-se presente com o seu equipamento, o seu cinto e o seu BOC tem que ter o timbre da arte e o timbre, se tiver, da escola, e atrás também tem o símbolo da árvore do taekwondo. Isso identifica que arte o atleta está a praticar e também tem a ver com a organização. E baseando nas regras do Dujang, ou as regras do ginásio, que significa que toda casa tem regra. E uma das regras é fazer-se presente no ginásio ou no Dujang com uniforme limpo. Limpo. Higiene em primeiro lugar. Higiene em primeiro lugar. Quer dizer, não há justificação que, olha, meu box estava sujo ontem, não consegui lavar, por isso que o atleta não pode fazer-se presente ao ginásio, fica assistindo. Não entra. Mas praticam descalços. Ficamos descalços. Acaba facilitando. É a natureza da arte. Não importa o lugar, não importa o lugar, estamos lá mesmo descalços, seja na estrada, seja no cimento, no areal, estamos descalços.
Isso é bom porque eu vejo que acaba facilitando o atleta a se movimentar. Exatamente. Sabes me dizer qual é a diferença entre o taekwondo e outras modalidades e outras artes marciais, tipo boxe, capoeira, karatê? Qual é a diferença? Bom, nós cá do nosso lado dissemos que o taekwondo é uma arte marcial moderna, pela sua forma de executar e explicar os movimentos. O taekwondo tem especialistas, se posso dizer, que têm investigado o taekwondo a tempo inteiro. Nós, em cada 5 anos, assim, há um seminário. E lá nós temos que participar do seminário porque existem novas técnicas. Então, estamos sempre a inovar as técnicas. Aprendizado também. Sim, nós estamos sempre a inovar. E outras artes, nós podemos ver que estão lá sempre. As técnicas são aquelas, nós não. Temos que estar sempre a inovar. Por isso é obrigatório todos os atletas de taekwondo participarem nos seminários, tanto nacionais e internacionais, porque lá há espaço para partilha de conhecimento e descoberta de novas técnicas que foram estudadas ou aperfeiçoadas pelos. Já estamos quase na reta final da nossa entrevista e eu tenho 2 questões que eu preparei aqui para ti. Minha curiosidade. Como um praticante do taekwondo, qual é o atleta do taekwondo que te inspira, que te identifica? Bom, são vários atletas, mas em primeiro lugar eu me inspiro no meu próprio instrutor, pela capacidade dele de explicar aquilo que é a essência da arte. A arte por si só não é simplesmente tu entrares no ginásio e começares a levantar os pés, aquelas todas técnicas. Tens que explicar o propósito da arte, o propósito de cada movimento. E o instrutor, a cada dia, tem nos transmitido esse conhecimento, porque não nos baseamos só em dar treinos para nós aprendermos, nós temos que inspirar as novas gerações, as próximas gerações futuras. Por isso, sempre me inspiro no instrutor Bussabun Vitalino. Qual é? Bussabun Vitalino. E para finalizar, se tivesse que escolher uma outra modalidade, além do taekwondo, qual seria? Bom, eu ainda não me vi numa outra arte, desde que descobri o taekwondo ITF. A sua permaneci paixão está lá. Só no taekwondo, mas claro que tem aquela que nós... Bom, podemos olhar por aí, Muay Thai, é uma arte também muito boa. Já tive alguma paixão em aprender, mas já quis aprender capoeira na altura, mas logo que descobri o taekwondo, ITF, fiquei por lá. E tenho me dedicado sempre a desenvolver as minhas habilidades na arte. Que bom. Muito obrigada. Já estamos no fim do programa. Agradecer por ter aceito o convite e esperamos que o desporto volte para que nós possamos acompanhar os vossos treinos e as vossas competições. Obrigado eu pelo convite. Tá bem, obrigado. Vamos a um breve intervalo e voltamos já. Estamos de volta e foi um prazer poder entrevistar a Humana. E para a semana temos mais novidades acerca do taekwondo. Fiquem aí. Fiquem aí, sabemos que o desporto real mesmo não abrange só futebol. Já estamos a demonstrar e no nosso spot dizemos que o desportista terá a sua voz. Neste programa, o desportista tem a sua voz. O desportista tem a oportunidade de falar tudo aquilo que sente, falar acerca da sua carreira. Então, fantástico isso. E os atletas ainda estão comportados porque ainda não trouxemos nenhuma polêmica. De facto, é triste se trouxermos para cá polêmicas. Então, comportem-se. Mas se não se comportarem, nós vamos procurar as polêmicas. Vamos detonar. E agora voltamos para falar já do basquete. Não é? Basquetebol está
Não, basquetebol para mim é uma modalidade que Moçambique está mesmo. Na verdade, quase todas as modalidades, a não ser futebol, todas as modalidades estão em cima. Futebol é que. Enfim, mas agora falaremos do Sporting. O Sporting do internacional moçambicano Jeremias Manjate vence Taça de Portugal com vantagem categórica. O Sporting venceu a Taça de Portugal após vencer o Imortal por 83-59 cestos, na final realizada em Monticinhos. Parabéns! Parabéns, Jeremias Manjate. Muitos parabéns. Sabemos que não é todos os dias, não são todos os dias que se ganha uma Taça de Portugal. Então, sabemos que o Sporting venceu a taça pela 7ª vez. O Jeremias Manjate dessa vez faz parte. Então, parabéns ao Jeremias Manjate, parabéns ao Sporting Clube de Portugal por esse feito. Sabemos que é um grande feito, então, nossos parabéns. Parabéns e que nos represente muito bem. E, por favor, quando vier a Maputo, queremos entrevistá-lo. Não queremos entrevistar o Jeremias Manjate, queremos entrevistar os basquetebolistas. Sabe, falando mesmo de Jeremias Manjate, ainda não entrevistamos nenhum basquetebolista. Já entrevistamos os jogadores de futebol, já entrevistamos capoeiristas, já entrevistamos os de taekwondo, já entrevistamos Agora falta um basquetebolista, né? Sim, e estamos a preparar uma entrevista com um atleta especial. E fiquem, acompanhem todas as nossas programações. Qualquer coisa boa. Agora falaremos também da nossa internacional, Edna Langa. A Edna Langa sagra-se campeã regional nos Estados Unidos. A equipe da poste moçambicana de 19 anos de idade sagrou-se campeã regional do KJCC, a prova feminina do Kansas, pelo Independence Community College Pirates dos Estados Unidos da América, após vitória diante do Barton por 67-61 cestos. Sabe, nos Estados Unidos estamos a ter muitas moçambicanas que estão a nos representar de uma forma muito categórica. E veja a idade dela, 19 anos, ainda é muito nova. Ainda é muito Parabéns. Nova, tem um futuro promissor no basquetebol feminino. Então, que essa vitória possa alavancar ela para níveis mais altos. Sim. Porque sabemos E fique por lá mesmo, jogue aí até reformar é que pode voltar. Nos represente muito bem aí. Sim, tem que nos representar. Sabemos que os Estados Unidos é onde tem o maior campeonato de basquetebol mundial. Então está bem encaminhada. A Edna está bem encaminhada, que continue a dar todo o gás pelo seu clube e que quando venha a representar a seleção nacional de Moçambique, venha a representar ao mais alto nível e que possa demonstrar que realmente está nos Estados Unidos da América a fazer um trabalho digno. E agradecemos por nos representar. Não volte, fica aí a nos representar muito bem. Para dar continuidade, falaremos dos nossos africanos na diáspora. E para dar início, vamos falar primeiro sobre um atleta meio que encontra-se mais ou menos numa situação meio que engraçada, não é? Sim, é muito engraçada, muito engraçada. Falaremos do camaronês Chop Moting. Em 2011 a 2012, foi para o Menzies a custo zero. Em 2014 a 2015, foi para o Chelsea a custo zero. Em 2017 a 2018, foi para o Stoke City a custo zero. Em 2018 a 2019, foi para o PSG a custo zero. E em 2020 a 2021, foi a Bayer a custo zero. Podemos explicar mais ou menos a custo zero? Se calhar temos que podem não estar a entender a custo zero o que é Não, meu pessoal, custo zero mesmo, é custo zero. O jogador foi mesmo ao custo zero. Então, praticamente foi sem nenhuma taxa, sem nenhum valor. Então, isso é muito complicado quando é assim, muito difícil. Eu não sei o que está acontecendo com o Chop Moting, porque... Depois ele assinou em vários clubes, visto, né? Sim, são vários clubes, já representou vários clubes e alguns clubes são clubes grandes, falamos do Stoke City, falamos do PSG, agora que está no Bayern, são clubes com um bom gabarito
E não sei realmente o que está a acontecer com o Choupo Moting, que não consegue se firmar como deve ser. Eu até, nessa situação, poderia até reformar, deixar. Não, ele é um bom jogador, é um bom atleta. Vimos agora no último jogo da Liga dos Campeões, da Champions. Então, no Bayern, o Bayern perdeu, mas ele até demonstrou que tem alguma capacidade, tem uma boa capacidade, né? É um bom avançado, mas alguma coisa está a falhar. Ou os empresários, alguma coisa está a falhar para que o jogador possa se firmar A propósito, realmente. quantos anos ele tem? Há quantos anos foge minha mente? Quantos anos ele tem? Foge Bem, minha mente. mas definitivamente damos força ao Choupo Moting e que possa conseguir um clube fixo e que lhe pague bem. Claro, claro. Agora falaremos do Ali Benghazi. Ali Benghazi. O Ali Benghazi da Líbia comunicou que irá submeter uma queixa junto da Confederação Africana de Futebol, CAF, onde reclama os resultados da Covid-19, realizados no jogo diante do Orlando Pirates da África do Sul. Fora onde 5 jogadores e o treinador principal testaram positivos antes da partida, mas chegando à Líbia, testaram negativo. Sabe, é uma situação muito carregada. É uma situação que em África, nesses últimos tempos, está acontecendo muito. Isso acontece por quê? Muitas das vezes, os clubes deixam aquilo que é a realidade desportiva de lado. Então, muitas das vezes, eles querem ganhar por outros meios. E o meio da Covid-19, muitas das vezes, é colocado de lado, porque os clubes não usam isso quando vê que não, aqui as chances de nós perdermos é maior. Então, vamos dizer que alguns estão infectados. Só para ver aqui, acusaram positivo na África do Sul. Chegando na Líbia, o seu treinador principal acusa negativo. Não faz sentido. Olha, são cinco jogadores, e sabemos que os 5 jogadores no jogo na Líbia jogaram a titular. Então, são os jogadores preponderantes na equipe, não são os jogadores quaisquer que acusaram, são os jogadores preponderantes na equipe. E o treinador também acusar positivo. E depois chegarem na Líbia, acusar negativo. Aí é algo estranho, né? É algo muito estranho. Muito estranho e de se criticar. Eu acho que lá na Líbia vão ter que falar muito acerca do assunto. Sim, eu acho que a CAF tinha que começar a averiguar bem essa coisa dos testes de Covid-19, porque vimos que isso até causou um zuzuzum. Aí agora estávamos a ver na qualificação ao CAN, um jogo foi cancelado porque acusaram 7 jogadores positivos. Então o país decidiu não vamos jogar assim. Não existem condições para nós jogarmos 7 jogadores. Como é que vamos jogar? São jogadores preponderantes, como é que vamos ir ao campo? Então são situações que em África vêm acontecendo regularmente. E vimos pior nesses jogos da Liga dos Campeões Africanos. Já aconteceu muito. Só que para alguns clubes foram mesmo assim um jogo, mas o resultado muitas das vezes não é positivo. Tu tirares 5 jogadores preponderantes de uma equipe. Imagina estreia. Um clube que as pessoas conhecem muito. Imagina um Barcelona. Tu tiras o Messi, tiras o Griezmann, tiras o Dembélé. É o mesmo Barcelona? Não, Não é o não mesmo é. Barcelona. Não é o mesmo Barcelona. Então, só para ver em que situação estamos aqui em África, e essas situações passam muitas das vezes desapercebidas. A CAF tinha que estar acima disso, né? Tinha que estar acima, não podia deixar passar isso. Tem que estar mesmo. E nós aqui em Moçambique só estamos a escapar essas situações porque o nosso desporto cá está parado. Cá está parado, vimos. Cá está parado. Porque com certeza aqui também teria esses problemas. Não, aqui também teria. Aqui depois, como se joga muito nessas coisas. Então, aí teria se achado uma artimanha para conseguir burlar essas coisas. Agora falaremos de Vamos uma fora de portas. Né? fora de Vamos portas. de África, E lá vamos fora viajar. de portas temos novidades surpreendentes na Liga dos Campeões. Grandes surpresas. Sim. Na Liga dos Campeões já se conhecem os finalistas da Champions. Trata-se do PSG, que irá defrontar o Manchester City,
e o Chelsea, que irá defrontar o Real Madrid, tendo possibilidade de termos uma final com duas equipes da Inglaterra. Tendo sido surpresa para todos, o Bayern que foi eliminado pelo PSG. Essa Liga dos Campeões está muito forte e está com muitas surpresas. Vimos que o Bayern era um dos favoritos ao título. Era um dos favoritos, muita gente contava, porque o poderio do Bayern, uma equipe com aquele gabarito, mas foi eliminado. O PSG também está em grande forma. O PSG está em grande forma. Vemos ali um Mbappé demonstrou muita classe nesses jogos da Liga dos Campeões e está demonstrando, mesmo no campeonato, está demonstrando muita classe. E o Neymar também, vimos que o Neymar no último jogo contra o Bayern foi o melhor jogador em campo, também esteve muito bem. Então, só para ver que a Liga dos Campeões está mesmo forte. Vimos também o Chelsea. O Chelsea também está a impressionar a todos, né? O Chelsea, desde que o novo treinador chegou, são vitórias atrás de vitórias, ainda não perdeu ainda não perdeu. São vitórias atrás de vitórias, conseguiu um empate, vitórias, o treinador vence todos, contra todos, está muito forte isso, está muito forte. Muito forte e, na verdade, eu quero que... Eu prefiro que o Chelsea vença. O Chelsea vence. Qual clube tu apoias? Eu sou de Barcelona, com certeza, mas como o Barcelona já não está lá, que o Chelsea ganhe. Não, eu gostaria que o PSG vencesse. Gostaria que o PSG vencesse pela... Do Neymar. Não só por causa do Neymar, né? Não só por causa do Neymar, não só por causa do Mbappé, né? Não, pelo esforço que o PSG está a fazer. Vimos que na época passada foi até a final e foi eliminado contra o Bayern. Agora conseguiu derrotar o Bayern. Então, gostaria que o PSG vencesse. E também que fosse um símbolo. O Neymar já está agora. Eu acho que também merece. São os jovens que merecem. Já estamos quase na reta final do programa. E para fechar o programa, temos uma informação, uma notícia sobre um jogador. Um jogador querido por muitos. Querido. Defesa central. Defesa central. Eu também sou muito fã dele. Agora vamos falar do Sérgio Ramos. O tempo de Sérgio Ramos decidir acabou. Sérgio Ramos ainda não respondeu à proposta do Real Madrid de renovação de contrato. O capitão do Real Madrid ainda não respondeu à proposta que expirava em março. O clube decidiu que aquela foi a última proposta oferecida pelo clube ao central espanhol. Sérgio Ramos, sabemos que... não assinaram de jogadores. Não, eu acho que aquilo... Ele quer um salário mais alto. É uma forma dele reivindicar o seu salário, porque ele acha que merece um salário mais alto. Então, acha que o clube deve subir o salário, mas o clube já fez propostas e essas mesmas propostas ele não está de acordo. E eu acho que ele também tinha que ser um bocadinho moderado, contando que já está lá no Real Madrid há um tempinho. Tinha que haver aquela consideração, não achas? Sim, eu acho que... Todo mundo conhece Sérgio Ramos, ele é Sérgio Ramos no Real Madrid. Sim, eu acho que tinha que haver a consideração, sim, mas consideração de ambas as partes. Porque sabemos que o nível que Sérgio Ramos está é um nível invejável. Sérgio Ramos é um dos melhores defesas da atualidade. É um dos melhores centrais da atualidade. Quando se fala, sim, quando se fala de uma defesa completa, você não pode deixar o Sérgio Ramos de fora. Então é um jogador já com muita experiência, carrega consigo muita experiência. Então ele decidiu que merece um salário mais alto, merece estar em outros patamares. Então o clube também tinha que considerar, não só o Sérgio Ramos, o clube também tinha que considerar a posição do Sérgio Ramos. Enfim, todos nós queremos que o Sérgio Ramos continue no Real Madrid, esperemos que eles se entendam e que ele possa assinar a renovar o contrato. Sim, que possa assinar e que possa permanecer no Real Madrid e que o Real Madrid também agora está numa fase muito boa, já está a liderar o campeonato, está na semifinal da Champions, então que permaneça. Bem, já estamos no fim do programa, agradecemos a todos que têm nos acompanhado e fiquem atentos na próxima segunda-feira, quando forem pontualmente 19 horas. Sim, e acompanhem a restante programação da BCL TV nas redes sociais. Até lá.